Boa noite, irmãos, graças e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma live, hoje para o nosso momento de estudo bíblico da palavra do Senhor nosso Deus. Então você que está nos assistindo, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 89. Salmo de número 89, e nós vamos dar início ao nosso encontro desta noite, lendo parte do Salmo de número 89. Então você aí, por favor, que está em casa, no conforto da sua casa, chame aí a sua família, a esposa, os filhos, reúnam todos aí, para que nós possamos juntos buscar o Senhor em louvor e adoração, mas também buscar o Senhor no estudo santo da palavra do nosso Deus, tá bom? Então, o Salmo de número 89, e nós vamos ler aí até o verso de número 7. Salmo 89, do verso 1 até o verso de número 7. A palavra de Deus nos diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Muito bem, eu queria frisar aqui o verso de número 3 e também o verso de número 4, quando o salmista diz assim: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Olha só que coisa tremenda, maravilhosa. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Isso aqui, amados irmãos, é uma palavra de conforto, uma palavra de edificação e uma palavra ao mesmo tempo também de crescimento. Por quê? Porque o texto fala de aliança, o texto fala de compromisso, o texto fala de responsabilidade. O texto está falando que Deus fez uma aliança com o seu escolhido. E essa aliança é que Deus estaria estabelecendo para sempre a posteridade e estaria firmando esse trono de geração após geração. Então, amados irmãos, grande privilégio é congregarmos diante desse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, cheio de graça e de bondade, Deus de aliança, Deus que firma o seu compromisso com o seu povo, Deus que tem prazer em reafirmar essa aliança e confirmá-la ao longo da história, não é? É por isso que nós estamos aqui, eu, você, Atos e todos aqueles que estão aí conectados, né, na live da igreja, aqui no Facebook da igreja. É por isso que nós congregamos, nós nos reunimos, ainda que de forma virtual, mas ao mesmo tempo também é real. O Atos está aqui, eu posso ver, eu posso tocar, apesar do coronavírus, né? Eu posso tocar nesse meu irmão, mas é real, irmãos, nós estamos aqui, nós estamos falando de Deus, da palavra de Deus, é real, nós podemos cantar louvores, nós podemos engrandecer o nome do Senhor, não há limites para isso. Fomos privados de congregar no templo, mas não estamos privados de congregar aqui, virtualmente, mas ao mesmo tempo de forma real. É o Wellington que está falando, é o Atos que está aqui, é os irmãos espalhados sobre a face da terra. E esta é a aliança do Senhor, uma aliança perpétua
Ele é e estará conosco todos os dias da nossa vida. Então eu vou passar o Atos, ele há de nos conduzir em cânticos espirituais, no nome santo de Jesus. Boa noite, aos irmãos, a graça e a paz do Senhor, toda a igreja, todos aqueles que estão junto conosco aí mais uma vez, para adorarmos ao Senhor, aprender da palavra dele. Nós vamos cantar alguns cânticos espirituais agora nesse momento. Convidar os irmãos que estejam louvando conosco em nome de Jesus, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, glória a Deus. Vim para adorar-te,
luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, por amor pobre se vê. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Nós continuemos, ó Deus, rompendo em fé, louvando e buscando ao Senhor, ó Pai, a todo momento. E que em nome de Jesus, que nós possamos estar sempre apresentando ao Senhor, ó Pai, as nossas vidas, o nosso culto ao Senhor, ó Pai, racional. E que em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar falando com o teu povo, falando com a tua igreja, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Meus irmãos, vamos lá para o livro de Romanos, capítulo de número 8. Abre aí sua Bíblia, por favor. Em Romanos, capítulo 8. E nós vamos buscar aí todo o conhecimento que nós necessitamos para hoje à noite. Resolvemos falar desse texto por causa de tudo que tem acontecido. Eu acho que essa é uma palavra extremamente oportuna para nós que estamos vivendo esses dias de pandemia, de coronavírus e tudo mais. Então nós resolvemos estudar hoje esse capítulo de número 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então você abre aí a sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 8, e deixa a sua Bíblia aberta aí, juntamente com a sua família,
tudo que nós vamos falar hoje, nós vamos tirar a partir desse texto de Romanos capítulo 8. Esse capítulo ele é longo, irmãos, ele tem 39 versículos. Então, os irmãos, para que a gente possa ganhar um pouco de tempo aqui, me permita não ler aqui todos os 39 versículos de Romanos capítulo 8. Mas você abre a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, pois tudo que nós vamos estudar hoje, nós vamos extrair desse texto santo da palavra do Senhor nosso Deus, ok? Então, queremos falar de coisas práticas, de coisas profundas. Esta carta do apóstolo Paulo, para os irmãos terem uma ideia, alguns estudiosos chamam ela de o pico do Himalaia, ou seja, é a carta mais exaltada, mais sublime do apóstolo Paulo. E o capítulo 8, alguns dizem que é o pico do Everest. Se a carta como um todo é o pico do Himalaia, o capítulo 8 é o pico do Everest, ou como eu costumo falar muito, capítulo 8 é o divisor de águas da carta do apóstolo Paulo, porque tudo que ele vem falando do capítulo 1 até o capítulo de número 7 vai desembocar no capítulo 8, e é por isso que o capítulo 8 é esse divisor de águas. Há coisas tremendas e maravilhosas aí no capítulo 8. Aliás, o capítulo 8 já começa dizendo uma frase assim fantástica, tremenda, né? Porque Paulo já começa dizendo assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo já começa falando de coisa assim tremenda, maravilhosa. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode apontar o dedo, ninguém pode discriminar, ninguém pode, como o final da carta de Paulo, né? O que vai nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhum vírus, nenhuma pandemia, nenhuma lei governamental ou municipal, nessas leis absurdas que a gente está vendo aí, absurdas, irmãos, do ponto de vista de concentração, não é? A pessoa fica isolada em casa, mas a gente sai na rua, está todo mundo na rua. Então, ao invés de criar o isolamento social, poderia a gente caminhar para o distanciamento social, né? Que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar isolado, outra coisa é você estar distanciado. Por exemplo, é só você manter distância, usar máscara, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distância da pessoa, e você praticamente está protegido, né? Quando chegar em casa, lavar as mãos. Bom, mas enfim, não quero falar de coronavírus não, e nem de determinação política. Eu quero estudar esse capítulo 8 aqui com os irmãos. Só estou querendo dizer que há muita coisa, né, que vem na tentativa de minar o nosso amor por Deus, ou tentar diminuir o amor que Deus tem por cada um de nós. Então é isso que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, tá joia? É interessante a gente estudar essa carta dentro desse contexto que nós estamos vivendo nesses dias, porque essa carta de Paulo, como já falei, ela é, né, a sua carta mais teológica. Quem quer aprender teologia tem que necessariamente ir para a carta de Paulo. Essa carta é uma carta que toda a igreja deveria ler e estudar de forma sequencial, para aprender boa doutrina, boa teologia, porque é isso que essa carta oferece. Como já disse, o capítulo 8 é esse divisor de águas que culmina, né, num reservatório, assim, digamos, né, se é um divisor de águas, então vai culminar num reservatório onde toda a verdade de Deus está contida aqui. Então nós aprendemos muito com o capítulo de número 8. E Paulo fala de 4 coisas aqui que são essenciais. Paulo vai falar que nós fomos libertos da condenação. Paulo vai falar que nós somos libertos da derrota. Olha que coisa tremenda. Paulo vai falar que nós fomos libertos do desencorajamento. Outra coisa assim tremenda, maravilhosa.
E Paulo também vai dizer que nós fomos libertos do medo. Então, Paulo trabalha 4 coisas: libertos da condenação, da derrota, do desencorajamento e também libertos do medo. E aí eu queria trabalhar cada ponto desse com os irmãos, tá joia? Então, olha só, Paulo começa dizendo que nós fomos libertos da condenação. Vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito, ela dá vida em Cristo Jesus. Então, ela te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, ou seja, a lei mosaica, né, a lei do Antigo Testamento, o que foi impossível a lei, no que estava enferma pela carne, doente pela carne, por causa do prazer da carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então, olha que coisa tremenda. Paulo começa dizendo que nós fomos libertos da condenação. Nós não estamos mais condenados. Paulo faz um trocadilho aqui de carne e espírito. Paulo faz aqui uma asseveração à lei e à liberdade do Espírito, né? a vida no Espírito Santo. Então Paulo está fazendo aqui um contraste. E aí nós precisamos entender, irmãos, que em Adão, todos nós estávamos condenados, mas em Cristo Jesus, e é isso que Paulo vai trabalhar aqui, mas em Cristo Jesus nós estamos agora não mais condenados por causa do pecado de Adão, ou o pecado que Adão cometeu, transgredindo a lei de Deus, indo contra a vontade de Deus, mas agora nós fomos justificados por causa do sangue de Cristo Jesus. A morte dele, ele se fez carne pecaminosa, essa expressão que Paulo usa aí no verso 3, ó, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, ou seja, Jesus levou sobre si o pecado de todos nós. Não é? É isso que o profeta Isaías já dizia 750 anos antes de Paulo escrever essas coisas. Então, olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então, o pecado entra no mundo por causa de um homem, Adão. Adão pecou e com ele toda a raça humana. É por isso que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Não é? Por causa de Adão. Nós herdamos essa natureza. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele é maligno, o pecado, ele entrou por meio de Adão, o pecado nos leva à transgressão, o pecado nos leva a vivermos uma vida diferente daquela que Deus escolheu. Por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Por causa do pecado todos nós estávamos condenados. Lembre-se que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo veio, Cristo levou sobre si a nossa culpa, verso 3 e verso 4. Cristo morreu a nossa morte, Cristo suportou em seu corpo o nosso castigo. Jesus bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que eu e você deveríamos beber. Cristo satisfez as demandas da lei em nosso lugar e Ele nos justificou diante do trono de Deus. Por isso nós estamos livres de toda a condenação. Ele pagou a nossa dívida, Ele nos absolveu da culpa e Ele nos justificou por causa do seu sangue. É por isso que Paulo começa esse texto tão importante dizendo que agora, por causa dessa verdade,
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, porque a lei do Espírito, verso 2, a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus, que dá vida em Cristo, ela te livrou do pecado e te livrou da morte. Então, aquele que é regenerado pelo Espírito, aquele que nasceu de novo pelo Espírito, esse aqui é o dilema de Nicodemos quando foi conversar com Jesus, né? Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus, meu filho, o negócio é o seguinte, eu já sei da sua intenção, eu sei da sua pergunta, você tem que nascer de novo, e ele não conseguiu entender, dizendo, vou voltar ao ventre da minha mãe. Jesus diz, não é isso, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. Então, esta aqui é a obra de Cristo, não é? Ele pagou a nossa dívida, ele nos absolveu de toda a culpa, e ele também nos justificou. A lei condena, mas Cristo justifica. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Não poderíamos ser salvos pela lei. Por isso Deus se fez homem, Deus habitou entre nós, assumiu figura humana. Verso 3, porquanto o que for impossível a lei salvar o homem é impossível, no que estava enferma pela carne, fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Coisa tremenda, irmãos, maravilhosa. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos salvou na pessoa de Cristo e Ele nos preserva em Cristo. Fomos selados para o dia da redenção. É por isso que o crente tem a marca, o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Fomos marcados e estamos aguardando a redenção completa quando Jesus voltar aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Segunda coisa que a gente vai aprender é em Romanos capítulo 8, nesse texto que é esse divisor de águas, que Paulo começa dizendo que não há nenhuma condenação, né? Então esse é o primeiro ponto, ou seja, nós fomos libertos da condenação, não por causa da lei, mas por causa de Cristo Jesus. E a segunda coisa que Paulo vai ensinar é que nós também fomos libertos da derrota. Olha que coisa interessante, do fracasso, da derrota, irmãos. Livres da condenação e livres da derrota. Ou seja, nós somos um povo destinados à vitória, e não ao fracasso, e não à derrota. Vamos ler o texto? Aí a partir do verso 5 até o verso de número 17. Uma leitura longa, mas necessária para a gente entender esse ponto, que nós fomos libertos da derrota. Não há nenhuma obrigação mais que possa nos prender, né? Então, a partir do verso 5, olha que coisa tremenda. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne,
como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos o quê? Glorificados. Então veja bem, Paulo está falando que nós somos libertos da derrota. Nós somos, ou melhor, nós não somos mais devedores à carne. Não necessitamos mais praticar os desejos da nossa carne. Há um Deus que habita em nós, que é o Deus Espírito Santo, e que nos fortalece, e que nos capacita, que nos concede graça, autoridade, para rompermos com o pecado, para dizermos não ao pecado. Podemos ser tentados, mas também podemos, através do Espírito Santo, resistir ao pecado. Não precisamos cair no pecado. Nós podemos romper com o pecado. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando aqui daqueles que não têm o Espírito e daqueles que têm o Espírito. É uma diferença muito clara, muito distinta aqui no texto. É por isso que nós fomos livres da derrota, do fracasso. Porque aqueles que estão em Cristo têm o Deus Espírito Santo que habita em nós. E é por isso que nós somos conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus. Fomos adotados na família de Deus. É isso que Paulo fala. Mas ele faz essa distinção entre aqueles que não têm o Espírito e aqueles que têm o Espírito. Quer ver? Vejamos aí. Primeiro, aqueles que não têm o Espírito. Aí do verso 5 até o verso 8. Presta atenção. Esses que não têm o Espírito, eles vivem na carne. Eles têm prazer nas coisas da carne. Olha o verso 5. Quando fala assim o verso 5, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Mas Paulo começa dizendo, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. É por isso que eles têm prazer nas coisas da carne. Tem prazer no pecado, tem prazer na noite, tem prazer na curtição, tem prazer no sexo, tem prazer na cachaça, tem prazer na droga, tem prazer na discórdia, tem prazer no rancor, tem prazer em provocar o outro, tem prazer em explorar o outro, tem prazer em fazer do outro o seu escravo, ela tem prazer em usar o outro, não é? Quando deveria abençoar, gosta das coisas e abusa das pessoas. E a Bíblia ensina que é justamente o inverso. Então, quem se inclina para a carne, ele vai colher o fruto da carne. É por isso que eles têm prazer nas coisas da carne, nas noitadas, na perversidade, na malignidade, na maldade. É porque andam na carne e eles têm prazer nas coisas da carne. Segundo, aqueles que não têm o Espírito, diz o verso 6, eles estão mortos espiritualmente. O verso 6 diz assim, ó, porque o pendor da carne ele dá para a morte, não traz vida. O Espírito Santo traz vida, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo traz luz, o Espírito Santo traz clareza. A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos regenerados, lavados no poder do Espírito. Mas aqueles que andam de acordo com a carne, o pendor da carne, ele leva à morte, ele dá para a morte, não é? Então, quem não tem o Espírito, ele está caminhando para a morte. Aqueles que não têm o Espírito, eles estão em guerra contra Deus. Olha o verso 7. Por isso, o pendor da carne, ela é inimizade contra quem? Contra Deus.
quem anda na carne, quem tem prazer na carne, quem cogita das coisas da carne, quem pratica os prazeres da carne, ele se torna automaticamente inimigo de Deus. Essa velha natureza adâmica, ela se rebela contra a vontade de Deus, e ela não se submete à vontade de Deus. Ela tem prazer nas coisas da carne, mas não tem prazer nas coisas de Deus. Então pare e pense nisso. Por último, Paulo vai dizer que aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não podem agradar a Deus. Olha o verso 8, quando diz assim: portanto, os que estão na carne, eles não podem agradar a quem? A Deus. Não existe a mínima possibilidade, irmãos, de agradar a Deus vivendo na carne, praticando os prazeres da carne, caminhando de acordo com a vontade da carne. E tem muita gente que se entrega aos prazeres carnais, se faz inimigo de Deus e ele não consegue agradar a Deus. Mas olha, em contrapartida, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Olha aí a partir do verso 9 até o verso de número 11. Olha que coisa interessante. Observe bem. A evidência da conversão é a presença do Espírito Santo habitando no crente. Então, o corpo do crente, ele se transforma no templo do Espírito Santo. É isso que Paulo vai dizer, é isso que o Evangelho vai dizer, é isso que Pedro vai dizer. Nós somos a habitação de Deus. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita naqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a certeza e a garantia que você é de Cristo. É por isso que a convicção daquele que é salvo é uma convicção que ninguém tira. Eu posso dizer, não posso falar por você, mas uma vez salvo, meu querido, salvo para sempre. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Todo-Poderoso. Ninguém pode arrancar o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus já fez por nós. É por isso que nós vamos vencer medo, nós vamos chegar lá. Mas aqui, aquele que tem o Espírito Santo, ele se torna templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você olhar aí a partir do verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então olha que coisa tremenda. Aquele que não é regenerado, aquele que não tem o Espírito, ele age contra Deus. Ele se rebela contra Deus. Ele é rebelde contra a lei de Deus. Ele não caminha de acordo com Deus. Mas aquele que tem o Espírito, esse é diferente. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Fomos lavados, regenerados. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos essa convicção. É por isso que nós rejeitamos o pecado. É por isso que nós, quando praticamos o pecado, nos entristecemos, nos humilhamos, oramos, rogamos a Deus perdão pelos nossos pecados, porque nós não queremos praticar os desejos da nossa carne, mas nós queremos praticar aquilo que é de Deus, fazer a vontade de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, caminhar de acordo com a direção do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo. Quando a gente está caminhando para o pecado, ou pensando no pecado, o Espírito Santo vem, toca o nosso ser, toca a nossa alma, traz um alerta, ele nos desperta, ele nos acorda, para que a gente possa fugir do pecado. O homem natural, ele não tem o Espírito de Deus, é por isso que ele é inimigo de Deus, e ele está afastado de Deus. Mas você
que nasceu de novo, não. Você tem o Espírito Santo de Deus, é o selo da promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Agora, uma outra coisa que é importante que Paulo trata aqui é que em relação àqueles que o Espírito Santo os tem. Então, ó, uma coisa é não ter o Espírito, uma coisa é entender que nós temos o Espírito, mas uma outra coisa é entender que o Espírito Santo, ele nos tem. Nós somos dele, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então dá uma olhadinha aí, por favor, do verso 12 ao verso 17, que você vai entender isso. Ou seja, não é suficiente para nós apenas termos o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa testificar com o nosso espírito que ele nos tem. Então, observe aí, verso 13, olha o que diz o verso 13. O verso 13 diz que é o Espírito Santo que nos conduz à vida plena. Olha o verso 13 quando diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 12, mas olha o verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viverdes, pelo Espírito, nós vamos o quê? Mortificar os efeitos do corpo, ou seja, da carne, e certamente assim nós viveremos. Então é o Espírito que nos conduz a uma vida abundante, uma vida prazerosa, uma vida plena, uma vida que de fato agrade a Deus. Segunda coisa, Paulo está dizendo aqui ainda no verso 13, que é o Espírito Santo que nos dá poder para que a gente possa mortificar os efeitos da carne, como o texto que nós acabamos de ler, Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis. Mas pelo Espírito, é pelo Espírito, o poder é do Espírito, é Ele que nos capacita a mortificarmos os efeitos da carne em nós. É Ele que nos dá poder e autoridade para matar a vontade da carne. Quando eu quero falar mal, Ele refreia a minha língua. Quando eu estou pensando mal, Ele refreia meus pensamentos. Quando os meus pés estão caminhando para o pecado, Ele me faz dar meia volta. Ele altera o curso, Ele coloca a situação para que a gente possa acordar. É pelo poder do Espírito Santo. Terceiro, se você olhar o verso 14, é o Espírito Santo que nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Verso 14 fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é conduzido pelo Espírito, quem tem esse entendimento de que o Espírito Santo é Deus que habita em nós, é Ele que nos dá essa garantia de que nós somos filhos de Deus. Então, uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito Santo de Deus nos ter, porque é Ele quem confirma todas estas coisas. Agora, se você olhar para o verso 14, tem três coisas aí que são importantes, porque Paulo fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí ele vai falar de três coisas. Olha o verso 15. Primeiro, Paulo vai dizer que por causa disso, nós fomos adotados. Olha só, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai. Então, é o Espírito Santo que confirma a nossa adoção. Segundo, verso 16, observe que é o próprio Espírito Santo. Olha o verso 16, quando fala assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, quando o diabo fala assim, você não pode orar porque você não é de Deus, você não pode fazer isso porque você não é de Deus, você não tem autoridade para isso. Quando as pessoas começarem a dizer, quem é você para ficar falando de Deus, das coisas de Deus, pega esse versículo aqui e diga, olha, é o Espírito Santo de Deus que testifica, que confirma, que valida, como está dizendo Paulo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de
Deus. Então não é arrogância você dizer, eu sou salvo, eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Não há a menor margem de dúvida para isso. É o Espírito Santo que testifica. E terceiro, se você olhar para o verso 17, Paulo diz que é o Espírito Santo que nos torna herdeiros de Deus. Olha o verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, e nós estamos passando por um tempo de sofrimento, então saiba que com Ele também seremos o quê? Glorificados. O sofrimento desse tempo, irmãos, não se compara à glória que haveremos de experimentar na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então veja, é o Espírito Santo que nos adota, é Ele que confirma essa adoção em nós e é Ele que nos torna herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Terceira coisa que esse texto, capítulo 8, nos ensina, que é de suma importância, é que Paulo está dizendo que nós fomos libertos do desencorajamento, ou seja, não passaremos por nenhuma frustração. Eu acho interessante esse texto, irmãos, ele vai aí do verso 18 até o verso 30, é um texto longo, eu não vou ler, mas a gente vai citando aqui alguns versículos para a gente afirmar isso aqui. Presta atenção que Paulo vai dizer 3 coisas aqui que são importantes. Olha, por favor, o verso 22 aí na sua Bíblia. Olha aí. Paulo fala assim, ó. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, ela faz o quê? Ela geme e suporta angústias até agora. Observe. A natureza, a criação geme. Segundo, olha para o verso 23. E não somente ela, ou seja, não somente a criação, não somente a natureza geme, mas também quem? Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente o quê? Gememos em nosso íntimo. Olha que coisa interessante, irmãos. A criação geme, nós gememos, e olha uma terceira coisa, presta atenção, verso de número 26, lá no finalzinho do verso 26, quando fala assim, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com o quê? Gemidos inexprimíveis. Olha que coisa interessante. Paulo está falando aqui que nós somos libertos do desencorajamento, porque Paulo fala que a natureza geme, nós gememos e o Espírito Santo também geme. Então, nós precisamos entender isso aqui. Por quê? Porque Paulo está tratando aqui com a questão do sofrimento e da dor, não é? Nós estamos vendo aí a natureza gemendo, está faltando água, os rios estão secando, os homens estão maltratando a natureza, os oceanos estão aí vomitando o lixo, os peixes estão aí vomitando o lixo que o próprio ser humano joga à terra. Doenças, pandemias, epidemias, doenças das mais variadas. Olha, de 1990 para cá, quantas enfermidades surgiram sobre a face da terra. A natureza geme, irmãos. As espécies estão sendo extintas por causa do gemido da natureza. Observe isso, né? A natureza está gemendo. Vai chegar um tempo que vai faltar água, vai chegar um tempo que vai faltar comida. Se a coisa continuar caminhando do jeito que está, se o homem não atentar para o planeta, cuidar melhor do nosso planeta, daqui a pouco ele vai vomitar tudo. Ele vai cobrar daquilo que nós temos feito. Então nós precisamos cuidar, a natureza geme, não é? Então Paulo está falando aqui do gemido da criação. Ou seja, quando Deus terminou a obra dele, Deus diz assim, que coisa tremenda, que mundo maravilhoso, que coisa tremenda. Mas hoje
a criação está gemendo, há sofrimento e morte, há gemidos de dor. Então, há sofrimento. Olha o verso 18, para você ter uma ideia, quando Paulo fala aí, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas olha só, porque para mim não tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Então, nós vivemos em meio viver é sofrer. Doenças, mortes, perdas, fraquezas dos nossos entes queridos, nossos mesmos, pecados, inimizades, intrigas, rancores, tudo isso gera o quê? Sofrimento. Segundo, observe, a natureza geme porque há vaidade. Olha o verso 20, quando ele diz assim, pois a criação está sujeita ao quê? A vaidade. É por causa da riqueza, do ganho. Antigamente, irmãos, em Israel, Deus estabeleceu um princípio. Você poderia trabalhar 6 anos a terra. 6 anos a terra ia produzir. Mas no 7º a terra tinha que o quê? Descansar. E hoje, olha o que o homem faz. Mal termina de colher uma plantação, ele já joga a semente e já coloca aqueles pivôs enormes, sugando água das represas dos rios, para poder regar a semente, para que ela possa produzir de novo, ano após ano, ano após ano, ano após ano. A terra não tem descanso, está sujeita à vaidade, à escravidão. Olha o verso 21, se você olhar aí, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória. Então, há corrupção, há angústias, há escravidão, há vaidade, há sofrimentos. Paulo está falando que a natureza geme. Nós também gememos. Olha aí, verso 23 ao verso de número 25. Presta atenção. Paulo vai dizer que nós gememos por causa da fraqueza do nosso corpo e por causa da presença do pecado em nosso ser. Se você olhar aí o verso 23, ele fala assim, olha que coisa interessante, e não somente ela, a natureza geme, mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção e redenção do nosso corpo. Por quê? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, ela não é a esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, nós gememos, nós estamos aguardando essa adoção. Enquanto ela não se completa totalmente na nossa vida, a gente geme por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa da angústia, por causa das pandemias, né? Como essa que nós estamos vendo aí. Nosso corpo geme, a gente tem medo, a gente tem preocupação, a gente se angustia, a gente se desespera diante de tanta calamidade. Então a criação geme, nós gememos, porque embora nós já fomos salvos por Cristo Jesus, mas esta salvação ela só será completa na segunda vinda. Então até a segunda vinda de Cristo, nós vamos ter que passar, por exemplo, antes estava falando, a gente estava conversando outro dia, né? Nós vamos ter que passar, por exemplo, pela grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. Não pense que nós seremos arrebatados antes da grande. Aliás, irmãos, da primeira vinda até a segunda vinda, esse é o período, tá? Então nós já estamos vivendo ele. Nós estamos nesse tempo. E a grande tribulação, ela ia se agravando a cada tempo, como tem se agravado, né? Como a gente tem visto. E por último, amados irmãos, o Espírito Santo também geme. E eu acho interessante, irmãos, que o Espírito Santo geme por uma razão muito clara, porque Deus está preocupado com você, Deus se interessa por você, Deus não despreza você por causa das suas fraquezas, mas Deus faz com que o Espírito Santo ele nos assista, ele esteja sobre nós,
Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós de 3 formas. Se você observar aí, né, como nós vimos o Espírito Santo, finalzinho do verso 26, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede por nós de 3 formas. Primeiro, ele intercede de forma intensa. É isso que você vê no verso 6, ó. Também o Espírito Santo, semelhante, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de forma sobremaneira. Sobremaneira é uma expressão de intensidade, ou seja, o Espírito intercede por nós de forma intensa, constante, não é? Ele não deixa de interceder por nós. Segundo, finalzinho do verso 26, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele intercede por nós de forma agônica, ao ponto de se agonizar. Inexprimíveis tem a ver com esse sentimento de agonia, né? É o mesmo sentimento que Jesus teve lá, antes da sua crucificação, né? Ele agonizou. E aqui o Espírito Santo intercede de forma inexprimível, ou seja, de forma agônica, não é? Então, ele não encontra muitas vezes uma linguagem para articular essa intensidade agônica com que ele intercede por nós diante do nosso Deus. E terceiro, se você olhar para o verso 27, Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós de forma eficaz. A intercessão do Espírito Santo, ela é eficaz. Olha só, diz o verso 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Lembre-se, o Espírito Santo é Deus. Na função do Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de forma agônica. Agora, aquele que conhece todas as coisas, o Elohim, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele comunica perfeitamente com o Espírito Santo. Ele conhece perfeitamente a vontade do Espírito quando ele intercede por você. É por isso que a oração do Espírito Santo, ela é uma oração eficaz. Então não se desespere quando você está orando e você fala assim, Deus, eu não consigo orar, eu não consigo traduzir em palavras o meu sentimento, eu não consigo falar, Deus, eu não consigo comunicar, eu não consigo expor os meus sentimentos. Não se preocupe, meu querido, o Espírito Santo está intercedendo em seu lugar, ainda que ele faça isso de forma inexprimível, de forma agônica, mas o Deus eterno, que conhece a mente do Espírito, vai entender você perfeitamente. Então, ainda que você não saiba colocar em palavras, o Espírito Santo tem o poder de codificar, e ele ora de forma eficaz. Então, não tenha medo diante das lutas, não tenha medo diante das adversidades, não se sinta enfraquecido ou desencorajado. Pelo contrário, o Espírito Santo nos garante vitória sobre o desencorajamento. Seja corajoso, intrépido, seja audacioso, tenha essa convicção e certeza de que o Espírito Santo, a natureza geme. Eu sei que você geme, eu passo por isso, e o Espírito Santo também geme, porque a redenção ainda não é completa, ela será, mas nós podemos descansar, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por último, irmãos, aí a partir do verso 31 até o verso de número 39, olha que coisa tremenda, Paulo está nos ensinando e nos dizendo que nós fomos libertos de todo medo, de todo medo. Observe que Paulo vai dizer assim, nenhuma separação agora existe. Olha o verso 31,
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não propôs seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, Covid-19, coronavírus, pandemia? Ah, me ajuda aí, faz o favor. Entenda o que Paulo está dizendo. Então, nós fomos libertos do medo, irmãos. Não precisamos caminhar com medo, aterrorizados. Você tem que ter segurança, óbvio, se cuidar, lavar as mãos, andar de máscara quando for a público. Você tem que se cuidar, passar álcool gel, desinfetar, ok, beleza. Você tem que se cuidar, tem que ter segurança. Mas, meu querido, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Olha que coisa tremenda. Paulo está dizendo que Deus, Ele nos libertou de todo o medo. A ênfase dessa sessão aqui é a segurança que o crente pode ter. O crente não precisa andar com medo, o crente tem que andar seguro. Que coisa tremenda, irmãos. Então, é isso que Paulo vai dizer aqui, que o crente não precisa temer o presente. O crente não precisa temer o coronavírus. O crente não precisa temer o desabastecimento, se é que vai acontecer. O crente não precisa temer a demissão em massa, o que a mídia fala e que os crentes têm divulgado todo dia. Todo dia o crente divulga uma coisa dessas aí. Começa a divulgar a palavra, começa a divulgar esse texto aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Para pensar. Veja, Paulo vai partir do maior para o menor. Paulo vai dizer assim, se aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou, ele não escondeu Jesus, pelo contrário, ele diz, meu filho, não tem outro jeito, vai lá, assume forma humana, pega o pecado desse povo, leva sobre a cruz, morra por eles, para que nós possamos salvá-los. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Deus não escondeu o seu filho, Deus pegou o que ele tinha de melhor e ele nos deu. É por isso que Paulo está dizendo, se ele não poupou o seu próprio filho, porventura, irmãos, não nos dará com ele graciosamente, né, perfeitamente, bondosamente, todas as demais coisas? Então, por que temer o tempo presente? Por que temer essa situação? Por que andar angustiado, desesperado? Por que andar aí divulgando só coisas ruins, coisas malignas, maléficas, coisas que não levam ao encorajamento, só levam ao desencorajamento? Por que continuar publicando coisas negativas? Comece a publicar isso. Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu filho, não vai dar as demais coisas, aquilo que nós necessitamos. Como o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, por que você anda ansioso? Olha as aves dos céus, olha os lírios do campo. Não plantam, não colhem celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves dos céus? Então, se Deus sustenta a ave do céu, o lírio do campo, Ele não vai cuidar da sua criatura prima, que é você? Será que Ele não vai cuidar de você? É óbvio que vai cuidar de você. Então, não andeis ansiosos com o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Os gentios é que procuram estas coisas. Mas o crente, ele precisa buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, sabendo que as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Então, meu querido, se firme nessa palavra. E para terminar, eu queria falar de uma outra coisa aqui tremenda. Se você... Isso aqui por si só já daria um estudo, mas eu vou falar de forma muito rápida dela aqui, para você entender.
Paulo, ele conclui esse capítulo aqui fazendo 5 perguntas. 5 perguntas. Presta atenção. Paulo termina o capítulo 8 fazendo 5 perguntas. A primeira está no verso 31, quando Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pergunta. A segunda está lá no verso 32. Olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Presta atenção. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Ó, segunda pergunta. Terceira pergunta, presta atenção, está lá no verso 33. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai acusar aquele que Deus elegeu, que Deus salvou, que Deus tirou das trevas e transportou para o céu? Quem é o tonto que vai se atrever a se levantar contra um eleito de Deus? Olha a pergunta de Paulo, essa é a terceira. A quarta pergunta, verso 34, Paulo diz assim: quem os condenará? Oh, meu Deus do céu, quem é que vai condenar? E a quinta e última pergunta está aí no verso de número 35, quando Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Então olha que coisa, 5 perguntas interessantes, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta está aí, né, no verso 32. Se ele não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? A terceira, quem tentará acusação contra os eleitos? A quarta, quem os condenará? E a quinta, quem nos separará do amor de Cristo? Se você ler o texto aí, meu querido, Paulo tem uma resposta para cada uma destas coisas, né? Se você olhar aí atentamente, e eu queria falar com você bem rapidamente da pergunta de número 5, quando diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, irmãos, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem vírus, nem coronavírus, nem Covid-19, nem a política, nem quem quer ter o domínio mundial, nem quem plantou essa porcaria desse vírus aí para atemorizar o mundo inteiro, nem quem, me perdoe o palavrão aqui, nem quem fez essa desgraça toda, presta atenção, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nessa vida, meu querido, pode separar o crente daquele que nos amou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria que você guardasse esse estudo no seu coração. E em tempo oportuno você voltasse. O vídeo vai ficar gravado aí no Facebook, né? Então você pode voltar ao Facebook aí e relembrar esse estudo, porque eu creio que ele vai fortalecer o seu coração. Nós fomos libertos da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos libertos da derrota. Não vivemos mais na vontade da carne, sim na vontade do Espírito. Terceiro, fomos libertos do desencorajamento. A natureza geme, eu e você gememos, o Espírito Santo geme,
mas nós aguardamos a redenção completa em Cristo Jesus. E terceiro, nós somos libertos do medo. Se Deus não poupou o seu Filho, meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos agradecer o Senhor por tamanha bênção e privilégio que Ele nos concede, né? Então vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o santo nome do Senhor. Como igreja, agradecer, ó Pai, porque ainda que de forma virtualmente estamos nos reunindo, mas, ó Deus, nós sabemos que isso é real. Eu vejo Atos, eu vejo Mateus, ó Deus, eu estou aqui. Nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus que habita no meio do seu povo. Estamos falando de Cristo, que viveu entre nós, caminhou entre nós, morreu, ressuscitou, está à destra do Deus Todo-Poderoso, e um dia Ele vai voltar, todo olho verá, será visível, não virtualmente, todo olho verá, toda língua terá que confessar que Ele de fato é o Filho de Deus, e nós temos o Espírito do Senhor, que habita em nós, nós temos a Tua Palavra, Pai, que nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que nos garante, ó Deus querido, que nós não necessitamos viver mais pela carne, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Ó Deus, nós temos essa convicção de que não precisamos ter medo. A natureza geme, nós gememos, o Espírito Santo geme, mas um dia o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, para que aonde o Senhor está, estejamos nós também. E louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque nós também fomos libertos do medo. Nada nessa vida pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar o privilégio de nos sentirmos amados pelo Senhor em Cristo e fortalecidos, ó Deus, no poder do Espírito Santo do Senhor. Toda honra e glória sejam dadas ao Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tão grande privilégio. Agora aquieta o nosso coração, aquieta o coração do Teu povo, aquieta o coração desta nação, Pai, aquieta o coração do nosso presidente, ó Deus, daqueles que têm que tomar decisões que são tomadas hoje e amanhã podem ser revertidas, ó Deus, mas tem que tomar essas decisões. Ilumina a mente desses homens, direciona esses homens, ó Pai, tem misericórdia deles, para que as decisões sejam favoráveis, para que as decisões venham abençoar o povo, a nação como um todo, ó Pai, porque nós já temos a certeza e a convicção de que o Senhor nos tem abençoado e continuará abençoando o Teu povo sobre a face da terra. Então cuida dos seus, ó Deus amado, em nome de Jesus, e que o Senhor receba glória para si, e que a Tua bênção esteja sobre a vida do Teu povo hoje e por todos sempre. Amém, Deus. Amém. Irmãos, 3 coisas. Primeiro, perdão aí por demorar além do previsto aí no nosso estudo, mas acho que foi necessário, valeu a pena, não é? Então, se você quiser voltar ao estudo depois, eu falei aqui muito corrido, justamente por causa do tempo, mas depois volte lá, né, na gravação, lá no vídeo, para que você possa assistir de forma mais tranquila, ok? Segunda coisa, irmãos, nós temos sentido a ausência de alguns irmãos da igreja nos nossos encontros, né? Eu tenho visto aí muita gente participando, gente de outros países, inclusive, participando das nossas lives, mas tenho sentido falta de alguns irmãos da igreja. Então, meu querido, terça, domingo pela manhã, e domingo às 9 da manhã, e domingo às 19 horas e 30 minutos, e às quintas-feiras, às 19h30, nós estamos fazendo lives aqui. Estamos aqui como se estivéssemos na igreja. Nós estamos aqui cultuando o Senhor, falando do Senhor. Então, não troque esse horário. Não faça nesse horário qualquer outra coisa que não seja estar conectado para que a gente esteja juntos.
em plena comunhão uns com os outros, como já disse, virtualmente, mas ao mesmo tempo também de forma real, ok? Então, incentive aí os irmãos, manda recado, passa o WhatsApp, diga, olha, daqui a pouco vai começar a live, todos estejam empenhados em participar. Amanhã é sexta-feira, amanhã às 6 horas da manhã nós estaríamos no Alvorecer com Cristo, lá no templo, lembram-se? Então, amanhã, às 6 horas da manhã, aqueles que puderem, né, acorde aí mais cedo amanhã, às 6 horas da manhã, e vamos estar em oração. Eu vou estar orando aqui, você orando aí na sua casa, né, buscando os mesmos ideais e propósitos diante de Deus. Mas não deixe de orar, tá certo? É nosso compromisso de estar toda sexta-feira, 6 horas da manhã, buscando o nosso Deus, tá bom? Ontem eu divulguei, né, que às 19h30 estaria orando por toda a igreja. Foi postado lá no grupo da igreja. Então, no decorrer da semana a gente vai estar fazendo aquilo ali, postando, para lembrar que naquele horário nós vamos estar em oração. Então, naquele horário que foi estipulado, você em sua casa, faça o mesmo, tá? Esteja em oração. Esse tempo, irmãos, é um tempo de muita oração. Precisamos estar em oração. Hoje, eu tirei um tempo e eu estava aqui, mais ou menos meio-dia, eu estava aqui em oração, estava orando, né? Eu estava ali ocupado numa reunião, numa teleconferência, numa videoconferência, mas tirei um tempo e oração, ok? Então, esteja em oração, pratique a oração, ore diante do nosso Deus. Só Ele tem poder para mudar essas coisas estabelecidas. Só Deus tem o poder para reverter tudo isso, tá bom? Então, até domingo, na nossa próxima live, quando a gente vai estar juntos às 9 horas da manhã. Irmãos, uma última coisa. Tenho feito algumas visitas, tá? Não tenho visitado muita gente, até por questão da limitação. Contudo, se você precisa da visita pastoral, se você sente necessidade de que a gente vá lá, então você, por favor, comunique aí através do WhatsApp ou lá no grupo da igreja, não é? E a gente vai estar fazendo esse trabalho, ok? Então, eu estou visitando, como tenho feito aqui, acolá, um ou outro, visitando, aconselhando. Então, trabalho pastoral não parou. Eu estou aqui em casa, mas qualquer eventualidade, qualquer necessidade, é só entrar em contato, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.